Você sente que você está andando em círculos? Você já estudou sobre espiritualidade, sobre física quântica, sobre cura, sobre processos emocionais, sobre traumas, sobre tudo. E mesmo assim parece que você não sai do lugar. Prosperar para você está mais difícil do que você imaginou. Então, ou o dinheiro entra na sua vida e não fica, ou ele sequer entra o suficiente para você levar a vida que você deseja sonhar. Muitas vezes esse dinheiro não entra nem para a gente conseguir pagar o básico, o mínimo da nossa existência. E isso pode acontecer porque você está batendo na porta errada da sua prosperidade. É sobre isso que eu quero falar aqui nesse vídeo. Sobre a porta certa da sua prosperidade, que vai trazer a sua riqueza. Ela vem para você como um GPS ao você nascer. Quando você encarna, você traz com você códigos, e esses códigos é os que vão te apresentar caminhos na sua jornada aqui nesta encarnação. Claro que você tem o livre-arbítrio, então você pode escolher ir ou não por esses caminhos. Mas esses códigos, eles vêm com você, e você, sabendo desses, se empoderando desses códigos, a sua jornada tende a ser mais fluida, ela tende a acontecer com mais naturalidade e você sai desses ciclos repetitivos. Eu sou Jaque Alma e a gente nesse canal fala sobre espiritualidade, sobre autoconhecimento e autodesenvolvimento. Esse código da prosperidade que eu vou te passar agora nesse vídeo faz parte de um serviço que eu entrego que se chama Mapa dos Códigos da Riqueza e Prosperidade, que ele une não só esse código, como muitos outros, para que você consiga evoluir e prosperar na sua vida, encontrando o seu verdadeiro caminho por meio da numerologia, dos arquétipos do tarô e da psicologia também. Então imagina assim, você está numa estrada da vida, por exemplo. Aí você chegou num determinado momento dessa estrada em que você tem várias portas na sua frente. Tem a porta com o número 1, a porta com o número 2, a porta com o número 3, a porta com o número 4, a porta com o número 5, a porta com o número 6, a porta com o número 7, a porta com o número 8 e a porta com o número 9. São 9 portas que tem nesse caminho, nessa estrada da sua vida. Como que você vai saber qual que é a porta certa para você entrar? É pela sua data de nascimento, mais especificamente aqui a gente vai falar sobre o dia do seu nascimento. Então, o dia do seu nascimento revela qual que é a porta do seu caminho da prosperidade. E como que você vai fazer para descobrir qual é o número da sua porta pelo seu dia de nascimento? Você vai somar o dia do seu nascimento. Se ele for número duplo, claro. Se o dia do seu nascimento for um número duplo, você vai somar. Então, se ele for 11, 23, 30, você vai somar até dar um número único. Se a sua data de nascimento já for entre os dias 1 e 9, aí você não precisa somar, porque já é um dia número. Mas se não for, você vai precisar somar até dar um único número. Dado esse único número, você vai ficar de frente com a sua porta da prosperidade, com a porta do caminho que você deve seguir em busca da sua riqueza, da sua abundância financeira. Como que você vai conseguir abrir essa porta? E é disso que a gente vai falar aqui nesse vídeo. Eu vou entregar para você uma chave mestra capaz de abrir a porta da sua prosperidade. Então, eu separei aqui para eu conseguir organizar e falar dos nove caminhos da prosperidade, os 9 números das portas, e eu vou te dizer como que você vai abrir. Você vai precisar identificar qual é o seu caminho, qual é a sua sombra e qual que é o tipo de arquétipo que você pode se empoderar para fazer jus a esse caminho que vai se abrir, vai se apresentar para você. Então, vamos supor, eu nasci no dia 23. Então, eu vou pegar 2 mais 3, que vai dar o número 5. Então, minha porta é o número 5. E aí, eu vou falar aqui de todas as portas e mostrar como que você consegue abrir essa porta por meio dessa chave que eu vou te passar de conteúdo aqui, de informação que vai te esclarecer
Alguma coisa aí nessa sua cabecinha vai te trazer insights para que você consiga transformar sua jornada e caminhar pela porta correta e abrir ela também. Vamos supor que você nasceu aqui no número 1. O número 1, que eu deixei aqui organizado para não esquecer de nada, o número 1, ele tem os dias de nascimento, então, no dia 1, no dia 10, no dia 19 e no dia 28, né? Que somando também dá um número 1. 28, você somando dá 10, 1 mais 0 dá 1. Então, essa energia é a energia do mago, que eu vou pegar aqui para vocês no tarô, que eu deixei separado aqui também. Essa energia é a energia da criação, é a energia também da liderança. Quando você vem com esse arquétipo, que aqui a gente está usando, o mago, você prospera, você abre os seus caminhos para a sua abundância financeira, quando você se coloca à frente das situações, quando você lidera a sua vida e o seu percurso profissional. Então, você tem uma grande capacidade de gestão, uma grande capacidade de administração, uma grande capacidade de governar. Esse aqui, apesar dele estar bem assimilado também ao arquétipo do imperador, ele não chega a ser o imperador, que o imperador eu vou associar ele a um outro número, mas ele tem todas as capacidades, ó, veja bem essa imagem, né? Aqui a gente tá unindo o arquétipo do mago, porque ele tem todas as habilidades, ele tem todos os elementais que ele precisa para gerar a riqueza dele. Então, a sua riqueza vem de iniciar novos projetos, de começar novos negócios, de se colocar à frente das situações. E aí, falando aqui do seu aspecto psicológico, do que pode ser a sombra de quem carrega o número 1 como a porta da prosperidade, como a chave para enriquecer, é, por exemplo, a procrastinação. Quem é muito líder, né, quando ele quer tomar muito à frente das coisas, muitas vezes ele é uma pessoa perfeccionista. E esse perfeccionismo leva ele a parar o seu processo, porque para ele, enquanto não tiver perfeito, ele não consegue fazer. E aí esse é um problema, porque veja, o mago, ele tem todas as forças que ele precisa para iniciar. Então, às vezes, o cenário não está perfeito, mas mesmo assim você vai precisar colocar essa energia de criação, porque você veio para ser o início, o iniciador de alguma coisa. Então, por exemplo, você pode ser o primeiro da sua família a entrar em alguma carreira, diferente de toda a sua ancestralidade. Pelo menos a sua ancestralidade nessa encarnação não quer dizer que não seja um dom que você herdou de ancestrais de outras vidas, mas desta aqui você veio para fazer o diferente. Você pode ser também o primeiro da sua família a empreender, a ser o dono de uma empresa, a colocar um negócio de pé, porque você tem essa energia de criação. E aí a sua sombra aqui também pode ser depender ou esperar a validação, a aprovação dos outros para fazer. O mago, ele não espera, ninguém dá o aval para ele ir, ele simplesmente vai e cria. Ele não espera que a sua mãe, o seu pai, os seus irmãos, os seus amigos entendam o que ele está criando, porque só ele sabe qual é a criação que ele realmente está fazendo. Então ele não espera pelos outros para tomar nenhuma decisão, ele vai e faz. Aqui é uma energia de fazer. Aí a gente tem o número 2, que é o número da cooperação e da parceria. O número 2 de caminho são para as pessoas que nasceram no dia 2, 11, 20 ou 29. Aqui no tarô, a gente pode associar ao arquétipo dos amantes. Por quê? Porque esse arquétipo, ele fala de parceiros, de parcerias, de cooperações, inclusive parceiros de almas, né? Almas afins, que se unem a algum propósito maior, para chegar a algum objetivo, para superar alguma dificuldade. Então, você não vai prosperar sozinho, tá? Esteja ciente disso. A sua prosperidade, ela vem quando você se une a alguém. Então, aqui é você fazer bastante network, aqui é você fazer muitas amizades,
é você se envolver em projetos que podem já estar se encaminhando, ou pessoas que têm ideias parecidas com a sua, e aí você se une ali e cria um projeto. Aqui também, se for no ambiente de trabalho, você vai ter que fazer sempre amizades nesse ambiente de trabalho, amizades que pode de alguma maneira ajudar você a chegar aonde você quer. Então, a sua força da prosperidade está nas alianças que você constrói ao longo da sua vida. Não vai ser sozinho, e aqui a gente entra na sua sombra, que é querer fazer tudo sozinho. Aquela pessoa egoísta, aquela pessoa muito individualista. E por que que você é assim? Porque quando você superar isso, você vai ser capaz de fazer parcerias. Então, deixa eu dar um adendo aqui. Pessoas, a gente carrega números, né, código da prosperidade, que tem muito a ver com as nossas vivências anteriores do nosso espírito. Então, vamos supor que em alguma da sua vida ou na sua vida passada, você foi alguém extremamente egoísta, individualista, que só pensava em si, que queria fazer tudo sozinho. Então, seu desafio agora é fazer parcerias, porque a sua alma, o seu espírito já aprendeu a fazer sozinho. Agora ele precisa aprender a fazer cooperando com outras pessoas, ao lado de outras pessoas. E aqui entra que você tem que ter uma certa flexibilidade. Se você for uma pessoa muito rígida, que quer tudo do seu jeito, que não se abre para ouvir a opinião dos outros, você cai nas suas sombras e, consequentemente, você não vai conseguir fazer parcerias sólidas a ponto de gerar frutos para você, tá? Temos então agora o terceiro, que é o número da comunicação, que é uma das cartas que eu mais gosto no tarô, que aqui a gente pode remeter à carta do Papa. Então, quem aqui nasce nessa energia do número 3, são pessoas que nasceram no dia 3, 12, 21 ou 30. E a sua prosperidade está por meio da sua expressão, verbal ou não verbal. Você precisa se expressar, você precisa se comunicar com o mundo. Então, a sua comunicação externa, que você pode fazer isso por meio realmente da sua fala, mas por meio da sua escrita, por meio de alguma arte sua. Então, a sua expressão interior para o mundo é o seu caminho da prosperidade. Quanto mais você expressa a sua verdade, a sua criatividade, quanto mais você mostra para o mundo o seu talento, os seus valores, a sua personalidade, quanto mais você se expressa, quanto mais você se comunica, mais você prospera. E o Hierophante, ou Papa, quem ele é? Ele é um grande comunicador. Ele capta mensagens, ó, tá vendo chaves? Mensagens, respostas aqui do plano superior e transmite para a matéria, transmite para quem tá ali ao lado dele ou para quem tá longe, mas de alguma maneira tem contato com ele. Então, o seu caminho da prosperidade é se permitir ser visto, ser ouvido, ser falado, ser comentado, e você precisa expressar isso por meio do seu interior, né? Como eu falei, pode ser não só falando, mas também escrevendo ou criando algum tipo de arte. O importante é que o seu eu, ele seja expresso. E aqui as suas sombras pode ser a sua autocrítica, né? Pessoas que têm grandes talentos, elas são muito críticas. Então, cuidado com a sua autocrítica, que pode te deixar com uma visão de não merecimento, pode te trazer essa energia de você não achar que você é bom o suficiente em alguma coisa, aí você trava. Você também pode ter muito medo das críticas exteriores. Como o seu caminho é o caminho da comunicação, da expressão, você pode muitas vezes ficar preocupado demais com o que os outros vão achar, como os outros vão receber o que você tá fazendo ou o que você tá falando, e aí isso trava a sua prosperidade, tá? Então, com base nisso, eu tenho certeza que quem tem aí o número 3 já tem um dom, já tem um talento que pode mostrar para o mundo. Coloque isso em prática para que o seu caminho da prosperidade se abra para você, tá? Porque o caminho só se abre quando você entra nele. Agora a gente vai para o número 4, que é o caminho da... Só um momento que a minha carta caiu aqui. Que é o caminho da estruturação. Cadê minha carta? Quem veio com o número 4 são pessoas que nasceram no dia 4, 13, 22 ou 31. Vocês vêm com o arquétipo do imperador, tá?
E aqui eu estou associando o arquétipo à jornada do caminho da prosperidade, tá? Por que o imperador? Porque o imperador, ele é o grande construtor. Ele é aquela pessoa que organiza, que planeja, que cria estratégias, que faz as uniões, que é um grande diplomata, porque ele não vai construir um império só para ele mesmo. Ele vai construir um império para outras pessoas também. Então, no seu caminho está construir grandes coisas, construir coisas com bases sólidas. Às vezes não pode nem ser grande, mas vai ser algo que tem uma base tão consistente para passar de geração a geração. Porque o imperador é aquela pessoa que ele não está fazendo só para o momento presente, mas ele está fazendo para quem vem depois dele. Então, o seu caminho da prosperidade está nessa construção. E aqui a gente pode falar tanto de uma construção de você realmente deixando um legado para outra pessoa, como de trabalhos mais consistentes, mais sólidos, então projetos que demandam um pouco mais de tempo, ou coisas que você constrói para outras pessoas, né? Então você constrói um projeto para grandes empresas, ou você realmente constrói, sei lá, prédios, casas, apartamentos para outras pessoas morarem. Né? Então tem essa construção, uma coisa que você constrói de um trabalho consistente que ele leva um certo tempo. E por que ele vai levar um tempo? Porque ele é uma coisa que fica, ele perdura, ele não é algo que mutável, que se desfaz, não, ele perdura. E aí quais são suas sombras aqui? Pode ser o medo, né? O medo de se arriscar, o medo de ser essa pessoa que vai construir algo a longo prazo e o medo disso demorar demais. A sua impaciência, a sua ansiedade de ver resultado, de ver lucros, pode impactar o seu processo. Então, sabendo que você vem nessa energia de construtor, que você vai construir coisas grandiosas, grandes sólidas, coisas que vão ficar, você tem que ter paciência e controlar a sua ansiedade, confiando que o seu caminho, ele vai prosperar. Querendo ou não, ele vai prosperar se você estiver dando tempo ao tempo e não ter medo de iniciar, de começar e de colocar os seus projetos de pé. Quem vem com o arquétipo do número 5, né, com a energia do número 5, que são os nascidos no dia 5, 14 ou 23, o seu caminho para prosperidade está na sua liberdade. E esse arquétipo, a gente pode associar aqui à carta do mundo. Por quê? Porque o mundo, ele é expansivo, ele é evolutivo, ele não está parado, não está estagnado, ele está em grande processo de transformação. Ele é alguém que se transforma por meio do que ele vive. E essa liberdade, que também está ligado a esse aspecto da expansão, é como se por meio das suas novas experiências, por meio do que você vive, por meio do que você experimenta, você fosse criando dons e habilidades, e esses dons e habilidades podem te gerar recursos financeiros, podem te gerar oportunidades financeiras. Então, são pessoas aqui que muitas das vezes não vai trabalhar só com uma coisa a vida inteira. Ou vai levar 2 projetos paralelos, ou vai mudar de carreira ao longo da sua vida. Mas aqui, em todos esses trabalhos, você precisa ter a sua sensação de liberdade. Você não pode se sentir preso a nada. Se você se sente preso a alguma situação, a algum lugar, a alguém, isso trava a sua prosperidade. Porque essa sua expansão é da liberdade. Então, pessoas que vão preferir trabalhos home offices, pessoas que vão preferir trabalhos onde elas podem fazer de casa, por exemplo, não precisa estar exatamente dentro de uma empresa. Pessoas que podem ter 2 tipos de trabalho, de repente você trabalha numa empresa, mas também trabalha em casa. O importante é que essa sensação de se permitir experimentar e viver e fazer esteja presente em você. Senão você cai na sua sombra, que pode ser a distração. Como que pessoas que têm esse arquétipo do mundo atuam? Com múltiplas habilidades. Então, são pessoas que, além de ser essas múltiplas habilidades, também são multitarefas. E aí, o que acontece? Perdem o foco com facilidade. Então, você se distrair com coisas externas atrapalham o seu processo de expansão. Assim como também a sua fuga. Como você tem esse sentimento muito grande
de se sentir livre, de não se sentir preso a nada, você pode acabar fugindo das situações, fugindo até mesmo do seu próprio caminho, com medo de se sentir preso, de ficar preso a uma coisa só. Então você precisa ter essa autogestão das suas emoções e entender que isso é uma sombra sua. Então muitas vezes você vai procurar a fuga, você vai querer parar, você não vai querer continuar, porque você acha que aquilo é uma prisão. E não, na verdade aquilo é só o tempo que precisa para florescer, para atrair a sua riqueza, tá? Agora, para quem veio com o número 6, antes de falar do número 6, só lembrando que isso aqui que eu tô falando é um dos códigos que tem lá no meu mapa, Códigos da Prosperidade, da Riqueza, onde além desses eu coloco outras informações, outros conhecimentos que vêm por meio da numerologia, por meio do tarô, por meio da psicologia também, para ajudar você a prosperar, tá? Se você estiver interessado, é só me chamar lá no WhatsApp. Então, vamos para o número 6, que é quem vem com a energia do cuidado. Quem vem com essa energia são os nascidos no dia 6, 15 ou 24. Aqui, no tarô, a gente pode associar ao arquétipo da Imperatriz, que é a grande nutridora, é a grande mãe, é aquela que cuida de todo mundo, de todas as suas voltas. E aí, para ela conseguir chegar aqui, primeiro ela teve que se nutrir, né? A gente não pode deixar de falar isso. Eu não consigo dar amor a alguém se eu não sou uma pessoa que sinto amor por mim mesmo, né? Eu não consigo me doar, nutrir o outro se eu não estou bem nutrida. Então, você vai construir relações que vão te trazer prosperidade por meio da nutrição, por meio do cuidado, por meio do afeto. E então, por exemplo, você vai sempre procurar trazer harmonia para a vida das pessoas ou trabalhos que tragam harmonia. Então aqui a gente pode estar falando de pessoas que vão trabalhar com saúde, pessoas que vão trabalhar com bem-estar, pessoas que vão trabalhar com beleza, né? Aspectos mais estéticos da coisa. Mas de alguma maneira é como se você cuidasse do outro por meio do que você faz. E aí você só consegue fazer isso porque você aprendeu a se cuidar também, né? Então, presta atenção o que você gosta de fazer que faz bem para outra pessoa ou que poderia fazer a outra pessoa ficar bem, porque esse aqui é o seu caminho da prosperidade. Aqui, então, de sombras, a gente pode falar, como eu falei um pouco no começo, de você cuidar mais dos outros do que de si. Para você conseguir encontrar o equilíbrio no seu caminho, você precisa aprender a cuidar de si primeiro e depois a cuidar dos outros. E também eu posso falar de pessoas que esperam muito a retribuição do outro, né? Como você é uma pessoa que vai se doar, às vezes você esperar que o outro também se doe ou retribua, ou seja grato quando que você quer, também pode te trazer uma sensação de que não está sendo bom esse trabalho para você, porque você não está tendo reconhecimento dos outros. Na verdade, não é isso, tá? Se você está nutrindo, ajudando os outros na sua jornada, você sabe que você está cumprindo o seu papel, independente dos outros reconhecerem isso ou não. Então, não espere o reconhecimento dos outros para fazer o que você gosta de fazer, o que você quer fazer. Vamos agora para o número 7, deixa eu só tomar uma água. O número 7 é o número do conhecimento, ou da sabedoria, né? Que um tá relacionado ao outro. Então, aqui, no tarô, a gente pode associar ao eremita. São pessoas que nasceram no dia 7, 16 ou 25. E o eremita, ele é a pessoa que detém um grande conhecimento por meio do que ele viveu, né? Então, ele vive e ele pratica o que ele vive. E ele viveu, estuda também, claro, ele adquire conhecimento por meio de outras formas, mas ele se baseia bastante no que ele experienciou, né, do que ele teve que enfrentar, dos desafios que ele teve que superar, das curas que ele teve que fazer, do que ele teve que realmente aprender, colocar em prática e se transformar. Então, aqui pessoas que vêm com esse arquétipo do eremita, olha como ele tá iluminado, né? Como a cabeça, ele tá iluminado. São pessoas que gostam muito de estudar, são pessoas que sentem prazer em adquirir conhecimento, são pessoas que trabalham, de repente, com pesquisa, que gostam de se aprofundar no assunto, que gostam de fazer especialização. Então, o seu caminho da prosperidade está exatamente no conhecimento que você se aprofunda, no conhecimento que você permite viver
dele. Então, pode ser professores, né? Mas você também pode, sei lá, ter um grande conhecimento em artesanato. E aí você começa a fazer artesanato ao ponto que você fica tão bem nisso, que você passa esse conhecimento para as outras pessoas. Ou então você é alguém que se iluminou, alguém que teve uma grande jornada para entender suas dores, suas curas, e no meio disso você teve que fazer um curso, sei lá, de constelação familiar, e aí você se especializa nisso e começa a aplicar esse seu conhecimento para outras pessoas, e isso é que traz a sua prosperidade, tá? Então, por meio do que você adquire de conhecimento, de sabedoria capaz de transmitir. Eu também posso estar falando de pessoas que vão expandir por meio de uma especialização. Então, você nunca vai parar de estudar, você vai sempre adquirir novos conhecimentos, né? Como médicos, que sempre tem que estar bem informado sobre algum novo medicamento, algum novo avanço da ciência. Então, essa sua pesquisa, esse seu autoconhecimento sempre atualizado, ele é que vai te trazer prosperidade. Quais são suas sombras aqui? Primeiro, pessoas que são muito inteligentes tendem a se isolar do mundo, né? Porque elas se colocam numa posição de que ninguém me entende, ninguém me compreende, eu não tenho nada para conversar com as pessoas, não temos o mesmo assunto, então você se isola, você se afasta das pessoas. E esse isolamento não é benéfico, né? A prosperidade, ela é uma energia que pede ação, que pede movimento, que pede expansão. Então, se você ficar recluso, dificilmente você vai ter prosperidade. Aqui, quais são as outras sombras, assim, né? Acreditar demais que só o conhecimento basta, você não precisa colocar em prática. Então, pessoas que estudam bastante, mas que não praticam, pessoas que ficam só no campo das ideias e não colocam em ação. Tá? Isso aqui também pode ser a sua sombra, a sombra do número 7. Entendendo sua sombra, agora você age ao contrário disso para que você consiga se manter nesse seu caminho da prosperidade. Agora vamos lá pro número 8, tá? E a gente já tá acabando, tem o 8 e tem o 9. O número 8, a gente tá falando de poder material. E aqui vamos associar a carta do Rei de Ouros. Porque o Rei de Ouros é o que cria a matéria, né? É o que expande, é o que prospera por meio realmente da matéria. E aqui, a principal característica aqui desse arquétipo é, primeiro, a permissão, né? Você tem que se permitir prosperar. Você tem que ter uma força interior muito grande, capaz de se enxergar como grande. O Rei de Ouros, ele não é rei à toa, ele se enxergou como capaz de deter um poder aquisitivo maior do que a sua família, de deter um conhecimento que vai levar ele a adquirir bens, né? Então, de repente, aprender sobre investimento, de repente, se envolver com, sei lá, mercado imobiliário, mercado de construção, para construir um poder aquisitivo maior. Então, a sua grande característica é essa aquisição de bens materiais, tá? E esses bens materiais é o que vai permitir você prosperar. Então, presta atenção nesse arquétipo, porque você não pode ter medo do dinheiro, você não pode ter crenças de escassez. Aqui, pessoas que vêm com esse arquétipo do número 8, que é um número ligado completamente à prosperidade, à expansão, à infinitude, você não pode ter pensamentos de escassez. E principalmente ter conhecimento para administrar os seus negócios, administrar o seu bem, porque você veio para ser um grande conquistador, né, de bens materiais. Então você precisa também ter essa visão de negócio, essa visão mais administrativa, essa visão mais de governante, né, encarar a sua jornada de prosperidade como a construção de patrimônio, digamos assim. Quais são suas sombras? Como eu falei, o medo da escassez, né? O medo de não ter ou o medo de perder, porque quando a gente conquista, a gente fica com muito medo de perder também, né? Então, cuidado para você não ter tanto medo a ponto de isso criar uma energia que vai te obsediar e, consequentemente, você vai realmente perder, porque você criou aquilo para você, ou querer demais controlar o fluxo da prosperidade. Às vezes, a pessoa que vem com esse arquétipo poder material, o poder vai se manifestar de diversas maneiras, então não fica tentando controlar muito como isso acontece. Permita-se seguir mais o fluxo de como as coisas vão se apresentando para você. Chegamos no número 9, que é a última energia que eu vou falar aqui, que é a energia do serviço.
As pessoas que vêm com essa energia do número 9 são as pessoas nascidas no dia 9, 18 e 27. O Sol, eu estou usando o arquétipo do Sol porque o Sol, ele se remete a alguém expansivo, alguém que se mostra, alguém que se dispõe ao mundo, né? O Sol, ele tá ali aquecendo ali o nosso planeta e não tá cobrando nada por isso. Não que você não vá cobrar pelo seu serviço, tá, gente? Não interprete dessa maneira, mas eu tô falando que é alguém que se dispõe a ajudar, dispõe a trabalhar para os outros. Eu trabalhei com uma pessoa há um tempo atrás, ela era minha diretora quando eu trabalhava com comunicação e marketing, que ela falava assim: meu papel é servir, eu estou aqui para servir o outro. E aquilo não entrava na minha cabeça de jeito nenhum, como ela poderia se colocar nessa posição de ser submissa a alguém, porque na minha cabeça era submissão servir. Mas não, ela que estava certa. O servir que ela estava dizendo é um meio de você dizer que você se dispõe ao outro a ajudar o outro em alguma coisa, a ajudar o outro a obter alguma coisa, ou a conquistar, ou a expandir, ou a evoluir. Seja como for, esse serviço, ele não significa submissão, mas significa que você ajuda, você compartilha, você serve o mundo, você serve outras pessoas. Então, aqui a sua expansão, a sua prosperidade, ela vai chegar quando o que você faz impacta a vida de outras pessoas. Nem que seja de um grupo pequeno de pessoas, não importa. O que você faz tem que trazer um impacto direto para a vida de outras pessoas. Fazendo isso, você encontrou o seu caminho da prosperidade. Qual que é a sua sombra aqui? É se doar demais, é o sacrifício, né? Teve uma época da minha vida em que eu achei que eu tinha que fazer, em trabalhar em todas as ONGs possíveis. Eu tinha que servir sendo voluntária, né? Então, eu ia em todas as ações, eu entrava em uma ONG, saía de outras, né? E isso, na verdade, era uma crença limitante minha, era um sentimento de culpa que eu carregava muito grande em mim, porque eu tava prosperando, então eu achava que por eu estar prosperando, eu tinha que doar, eu tinha que fazer, eu tinha que servir sempre ao outro, assim, e sábado, final de semana, de noite, de madrugada. E isso, na verdade, não é bom, né? A gente tem que ter um equilíbrio. Então, quando eu percebi isso, eu comecei a fazer escolhas mais conscientes de onde realmente eu queria doar a minha energia. Então, cuidado para você não se colocar em posição de sacrifício, né? Que é a carta do enforcado. Mas aqui, é mais para você se colocar na posição de sol. Por onde eu passo, eu ilumino. Por onde eu passo, eu ajudo. Eu não tenho medo, nem problema nenhum em oferecer essa ajuda e cobrar algo por isso, porque aí sim você move a energia do dinheiro, né? Não ache então que prosperar é algo egoísta, né? Como eu achava antes, porque eu tava prosperando, eu tinha que ajudar, eu tinha que me doar, né, para todo mundo, e não é assim, tá? Encontre um equilíbrio entre se doar e receber, mas principalmente entenda que sua prosperidade vem quando você causa impacto direto na vida de outras pessoas. É isso. Eu falei aqui dos 9 códigos, né? Falei. Se você quiser, então, ter um atendimento personalizado, receber, né, outros códigos de riqueza, não só esse, com dicas de como você coloca em prática, quais ações você faz, que podem abrir o seu caminho, abrir essa porta da sua prosperidade e, consequentemente, você se tornar uma pessoa mais abundante, você só me chamar lá no WhatsApp que a gente conversa sobre esse serviço personalizado que eu faço. Eu espero que esse vídeo tenha sido contribuição para você. Fico muito feliz para quem assistiu esse vídeo até aqui. Até o próximo vídeo. Beijinhos de luz e tchau.